54. Faustskollge capítulo 511, o início da guerra, 3, autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbim.com. Não se esqueça de conferir o site. Coruscant, a capital da República Galáctica. O perímetro do melhor hospital de Coruscant estava cercado por um grande número de policiais militares. Ao redor desses policiais militares, havia vários veículos voadores de luxo. Qualquer um que pudesse andar nesse tipo de veículo era rico ou influente, e isso é fato. Dessa forma, muitos senadores compareceram ao hospital desta vez. Inclui também o homem mais poderoso da República Galáctica, o Supremo Chanceler Sheev Palpatine. Do lado de fora da unidade de terapia intensiva, Palpatine e muitos outros senadores estavam parados, seja por fingimento ou sinceridade. Enfim, todos suspiraram e franziram a testa. Um instante depois, um médico saiu com vários droides médicos, curvou-se diante de Palpatine e disse: Vossa Excelência, a senadora Amidala está fora de perigo. Após a operação, os fragmentos em seu corpo foram removidos e a parte fraturada foi fixada novamente. Agora ela está no tanque de Bacta para se recuperar e não pode receber visitas. Para ficar de molho no tanque de Bacta, é preciso tirar a roupa, o que é realmente inconveniente. Ela está acordada? Perguntou o Supremo Chanceler Palpatine, ansioso. O médico balançou a cabeça. Ela sofreu danos cerebrais, por isso ainda não acordou, e não sei quando vai acordar. Palpatine soltou um longo suspiro. Os separatistas são tão cruéis. Foram capazes de matar pessoas nos portões de Coruscant. Vocês já pegaram o assassino? O xerife ao lado dele inclinou a cabeça e respondeu: Ainda não, Vossa Excelência, Supremo Chanceler. Mas, quando o ataque aconteceu, um navio mercante passava por perto e algumas imagens foram capturadas pelas câmeras de vigilância. Podemos confirmar que a nave que atacou a senadora Amidala era Slav e... Não, esta é a nave do caçador de recompensas Jango Fett. Parece que já ouvi de Obi-Wan Kenobi que esse Jango Fett foi quem tentou assassinar a senadora Amidala da última vez? Perguntou Palpatine. Obviamente, os Cavaleiros Jedi falharam em seus deveres novamente. Um senador ao lado dele bufou friamente. Não se pode dizer que os separatistas estejam tramando alguma conspiração em Geonosis. Os Cavaleiros Jedi devem estar atentos. Agora mesmo, o mestre Windu trouxe um grande número de Cavaleiros Jedi para Geonosis. Então não se pode culpar a Ordem Jedi, mesmo que a senadora Amidala tenha de fato pago o preço agora. As palavras de Palpatine soavam um tanto ambíguas. Esta é, sem dúvida, uma conspiração de guerra dos separatistas. Não podemos continuar assim. Precisamos elaborar um plano, exclamou o senador Askak em voz alta. Se aprovarmos a lei de criação militar agora, daremos aos separatistas uma desculpa para iniciar uma guerra. Do ponto de vista da República, só poderemos atacar mais tarde, e não creio que este projeto de lei seja votado com sucesso para ser aprovado, disse o senador de Alderaan, Bail Organa. Palpatine cerrou os punhos secretamente. Ele sabia que o motivo pelo qual a lei de criação militar não podia ser aprovada era a obstrução dos membros da facção Nova Orla, liderados primeiro por Francis Underwood, e depois a oposição dos senadores pacíficos liderados por Amidala e Bail Organa. Agora parece que, como a exigência do idiota Nutigum-Rai pelo assassinato de Padmé teve um impacto político maior do que ele imaginava, é impossível que a lei de criação militar seja aprovada formalmente. Mas, felizmente, apesar de ter falhado da última vez, Jango Fett cumpriu sua missão com sucesso desta vez, abatendo a nave de Padmé. Embora Padmé tenha sobrevivido graças à segurança da nave real de Naboo, ela ainda ofereceu Palpatine diversas oportunidades enquanto estava inconsciente. Ele suspirou novamente e disse: Não recomendo animar demais os separatistas, mas agora o problema de Geonosis precisa ser resolvido. Quem se dispõe a se levantar? O vice-chanceler Masameda disse: É tarde demais para esperar pela votação parlamentar neste momento de emergência. Há outra maneira. Podemos conceder poderes de governo de emergência ao chanceler supremo para que ele possa emitir ordens imediatamente, formar um exército e lançar um ataque. No entanto, o poder de governo de emergência é muito importante, e ninguém no Senado se atreve a propor essa moção. O senador Askak fez coro. Precisamos de um senador com prestígio e coragem suficientes para nos liderar nessa jornada rumo à vitória. Quem pode fazer isso? Perguntou Palpatine retoricamente. As pessoas ao redor ficaram em silêncio. Palpatine lançou um olhar,
intencional ou não, para o membro interino de Naboo, o Gungan Jar Jar Binks, e fez com que ele prestasse atenção em seu olhar. Binks baixou a cabeça e desviou o olhar, sem ousar encarar Palpatine. Talvez os separatistas estejam preocupados com a ameaça representada pela senadora Padmé Amidala, e por isso queiram assassiná-la repetidamente, disse o vice-chanceler Mazameda. Esqueçam isso, deixem o Senado continuar votando. De qualquer forma, a República tem uma base sólida, e não temos medo de que os separatistas causem problemas. É só que aqueles planetas na borda da Orla Média e da Orla Exterior. Estou realmente preocupado com Kalley e Naboo. A tragédia de Malastare se repetirá inúmeras vezes. O Supremo Chanceler Palpatine balançou a cabeça, virou-se e saiu. Jar Jar Binks pareceu comovido e baixou a cabeça, pensativo. Bail Organa percebeu que o clima não estava bom, quis dizer algo, mas olhou em volta, balançou a cabeça levemente e suspirou indistintamente. No dia seguinte, a Ordem Jedi enviou novas informações novamente. Na projeção holográfica, Anakin Skywalker disse ansiosamente: droides. Todo o subterrâneo de Geonosis é uma fábrica enorme. Incontáveis droides e várias máquinas de guerra estão sendo produzidos na fábrica. A frota de transporte separatista está carregando um exército de droides. A comunicação não durou muito tempo antes de ser interrompida por intensos tiroteios e explosões. A guerra é iminente. Nessas circunstâncias, Bail Organa não tinha nada a dizer. O senador Amidala não estava presente, e os senadores pacíficos sem liderança ficaram sem saber o que fazer por um tempo. Nesse instante, Jar Jar Binks, que havia refletido profundamente a noite toda, levantou-se. Dirigiu-se ao Senado para apresentar publicamente uma proposta, já que as ações dos separatistas ultrapassaram a linha vermelha da guerra. Hesitar cegamente não nos ajudará. Portanto, em nome do planeta Naboo, proponho formalmente uma moção ao Supremo Chanceler da República Galáctica, Sheev Palpatine, para que conceda poderes de governo de emergência. O poder de governo de emergência está estipulado na Constituição da República Galáctica. Quando a República se encontra em crise, para evitar a ineficiência causada pela enorme burocracia, o poder de governo de emergência pode ser concedido ao Chanceler Supremo, conforme apropriado, para que ele possa contornar o Senado e emitir ordens por conta própria. Isso inclui até mesmo algumas diretrizes que violam as normas constitucionais. A outorga desse poder equivale a conceder ao Chanceler Supremo poder supremo imediato, permitindo-lhe agir arbitrariamente, tal como o imperador. Propor essa moção neste momento caótico e urgente é, sem dúvida, uma bomba. Para os membros da facção da paz, a declaração de Jar Jar Binks, que substituiu temporariamente a senadora Amidala como senador interino de Naboo, é também a declaração da própria Amidala. Sendo assim, por que hesitar? Agora que os líderes do partido já expressaram suas opiniões, todos deram seguimento e apoiaram a moção. Os membros do Comitê de Lealdade, que aguardavam ansiosamente por esse dia, começaram imediatamente a pressionar pela conclusão da proposta, com a cooperação de muitos senadores influentes que Palpatine havia posicionado previamente. Mais tarde, naquele mesmo dia, a moção foi aprovada. O Supremo Chanceler Sheev Palpatine recebeu formalmente poderes de governo de emergência do Senado. Como eu disse antes, busquei a paz no último segundo. Mas os separatistas não me deram essa chance. Mesmo agora, continuo buscando a paz, mas isso não significa que vou desistir da autodefesa. O direito de julgar é o poder supremo, mas também a responsabilidade suprema. Usarei esse poder supremo e exercerei essa responsabilidade com cuidado para trazer paz e união à República Galáctica. Prometo solenemente resolver o separatismo. Após a crise, renunciarei automaticamente a esse poder supremo e devolverei tudo ao Senado. No juramento solene de Sheev Palpatine, ele deu ordens: construa um exército e forme formalmente o exército da Grande República. Ao mesmo tempo, o mestre Yoda foi imediatamente para Kamino, liderou um exército de 200.000 clones que estava pronto e partiu imediatamente. Alvo, planeta Geonosis. Forte Scourge capítulo 512. O primeiro tiro da Guerra Civil. Sheev Palpatine finalmente conseguiu o que queria. Ele conseguiu contornar a votação da lei de criação militar. Ele controlou secretamente o Conde Dooku remotamente e pediu-lhe que ordenasse a Jango Fett o assassinato de Padmé Amidala, o que, embora sem sucesso, também deixou a senadora Amidala em coma. Então,
Ele se aproveitou da bondade e dedicação de Jar Jar Binks em servir a República Galáctica, insinuando constantemente que somente com poderes de governo de emergência ele seria capaz de proteger a República, e insinuando ainda mais que, se Padmé Amida estivesse ali, ela certamente tomaria essa decisão. Jar Jar Binks finalmente se levantou corajosamente e propôs uma moção que nenhuma das dezenas de milhares de senadores de todo o Senado ousou propor, concedendo a Sheila Palpatine poderes de governo de emergência. Embora o rumo final da história tenha provado que sua decisão estava errada, naquele período em que todos pensavam apenas em si mesmos e todos eram covardes, Jar Jar Binks foi o mais corajoso. Embora sua decisão tenha acabado por destruir a República Galáctica, permitir que ela formasse um exército para lutar contra a ofensiva separatista significa, de fato, livrar os planetas da orla exterior que ainda são leais à República Galáctica da dor da guerra. Sheila Palpatine venceu e agora detém o poder supremo sobre toda a República Galáctica. O poder da resolução de emergência lhe permite ter um voto de veto e um voto para aprovar qualquer projeto de lei, podendo até mesmo emitir uma diretiva diretamente por meio de uma ordem executiva, sem passar pelo Senado. Embora esse poder de governo de emergência seja temporário, ele também prometeu publicamente que devolveria esse poder ao Senado, mas quem sabe o que acontecerá no futuro. Após ordenar a criação do grande exército da República, os impacientes magnatas da indústria, que vinham se preparando e aguardando ansiosamente, iniciaram imediatamente seus trabalhos com força total, e as naves de guerra que já haviam começado a construção preliminar foram levadas para o dique interestelar. O reequipamento foi rapidamente concluído sob o controle da equipe. Novos navios de guerra, como o navio de assalto da classe Aquiclamator, o cruzador leve da classe Arquitens e o cruzador de mísseis da classe Broadside, entraram na linha de produção e iniciaram sua fabricação. Muitas máquinas de guerra que já haviam sido construídas foram entregues ao exército da Grande República, o que permitiu que o exército fosse armado até os dentes em um curto período de tempo. A reforma das Forças Armadas também teve início. Lote após lote de jovens e talentosos oficiais foram promovidos, e aqueles oficiais que antes eram ociosos e ineficientes foram eliminados. Essa série de medidas eficientes demonstra que Sheila Palpatine está bem preparado para a formação do exército, mas aqueles senadores não pensavam assim, eles apenas sentiam que o chanceler supremo Palpatine realmente fazia jus à confiança depositada nele, e a ameaça do separatismo estava prestes a ser resolvida. O Comando Estratégico da República, que permanecerá inativo por um longo período, retomou suas atividades rapidamente. Os onipresentes agentes da República e o pessoal de inteligência foram ativados e começaram a reportar informações ao Departamento de Inteligência da República, que as repassava ao Comando Estratégico para tomada de decisão. Após a chegada do Mestre Yoda em Kamino, a civilização kaminoana já havia preparado o exército de 200.000 clones, que haviam concluído o treinamento de elite com antecedência. Os soldados clones, vestindo armaduras de liga de polímero branco e capacetes de cobertura total, estão totalmente armados e já embarcaram nas 12 naves de assalto da classe Aquiclamator, que atracaram no espaçoporto em lotes, prontas para lutar a qualquer momento. A Ordem Jedi também realizou destacamentos e, como esse exército de clones foi criado pelo antigo mestre Jedi Sifu Dyas, a Ordem Jedi decidiu dar continuidade ao projeto. A mestra Shakti, uma das integrantes do Alto Conselho Jedi, permaneceu em Kamino para supervisionar a produção do exército clone e monitorar as ações dos kaminoanos a todo momento, a fim de evitar qualquer conduta inadequada. Posteriormente, o Comando Estratégico da República assumiu o comando do exército de 200.000 clones, e o coronel Meibur Gascon, de Zilkin, acompanhou a frota como conselheiro tático. Esta frota possui um total de 20 naves de assalto da classe Aquiclamator, das quais 12 estão totalmente carregadas com soldados clones, e as 8 restantes são usadas como escolta. Cada uma das naves de assalto da classe Aquiclamator, com 752 metros de comprimento e 460 metros de largura, pode transportar 16.000 soldados clones, além das armas e suprimentos necessários, incluindo 320 Speeders Bark, 80 canhoneiras LAT, 48 AT-AT e 36 peças de artilharia pesada autopropulsada SPHA. Anteriormente, o mestre Windu havia liderado a Ordem Jedi até Geonosis. Após receber a notícia encaminhada por Padmé Amidala, ao contrário daqueles senadores cujas mentes estavam voltadas apenas para fins políticos,
Master Windu percebeu imediatamente que a guerra era iminente. Portanto, ele foi muito decisivo e recrutou todos os cavaleiros Jedi que pôde, um total de 212. A Ordem Jedi ainda não começou a declinar, e seu número total é de cerca de 10.000, mas a maioria está espalhada por várias partes da galáxia cumprindo missões. Depois de se livrar dos Padawans que não haviam concluído seu treinamento, ele recrutou 212 cavaleiros Jedi desta vez. Pode-se dizer que todos foram eliminados. Se o Conde Dooku estivesse em Geonosis neste momento, seria melhor capturá-lo, evitando assim uma guerra civil que assolaria a galáxia. No caminho, Mestre Windu também recebeu a segunda informação de Obi-Wan Kenobi, confirmando a localização do Conde Dooku, o que deixou Mestre Windu ainda mais determinado. Impulsionados pelo anel hiperespaço, mais de 200 caças Delta realizaram vários saltos hiperespaciais e seguiram direto para Geonosis. Um intenso clarão de luz branca surgiu, e mais de 200 caças Delta deixaram o hiperespaço rumo ao seu destino. O que os aguardava era fogo de artilharia pesada. Devido ao desentendimento entre Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, Geonosis já estava em alerta máximo, e a chegada dos Cavaleiros Jedi foi imediatamente descoberta. 5 cruzadores da classe geonosiana deram meia volta imediatamente e voaram em direção a esses caças, e um grande número de caças da classe Nantex estava estacionado densamente na fuselagem desses cruzadores. Esse tipo de cruzador não possui plataforma de hangar, e os caças são conectados diretamente à cauda do cruzador e pendurados nela. Parece que a fuselagem do cruzador está coberta por uma densa vegetação. O piloto geonosiano entrou rapidamente no caça pela parte traseira, ligou o motor, separou-se do cruzador e avançou direto para os caças Jedi. Essa onda lançou mais de 1.700 caças da classe Nantex. Após liberar todos os caças, os cruzadores da classe Geonosis começaram a ajustar sua posição e entraram no ângulo de tiro. Vários turbolazers pesados duplos, instalados em ambos os lados, miraram no alvo. Fogo. Chuatiu. O grosso blaster vermelho perfurou o universo escuro, dando início à Primeira Guerra Civil na galáxia, o primeiro tiro das Guerras Clônicas. Fault Scourge capítulo 513, a Batalha de Geonosis, 1, quando o fogo de artilharia atingiu o alvo, 212 caças Jedi se dispersaram instantaneamente. Esses caças eram todos Delta 6 ou Delta 7, e muitos deles haviam sido modificados pelos Jedi de acordo com seus próprios hábitos, apresentando excelente desempenho. Aliado à terrível capacidade preditiva dos Cavaleiros Jedi, é impossível que esse nível de poder de fogo os atinja. No instante seguinte, 1.700 caças da classe Nantex colidiram com mais de 200 caças Jedi, e inúmeros feixes de laser e raios de blaster iluminaram instantaneamente o universo escuro. Milhares de raios de luz foram emitidos continuamente com energia da morte, e então inúmeras bolas de fogo explodiram no universo escuro e frio. Eram as chamas de centenas de caças da classe Nantex explodindo na Força de Defesa Espacial Geonosiana, e nenhum deles pertencia aos Cavaleiros Jedi. Os caças pilotados pelos Cavaleiros Jedi estão voando a uma aceleração de mais de 500 G no espaço aberto, e nenhum sistema de controle de tiro consegue travá-los. Mesmo alguns mestres Jedi poderosos conseguem maximizar o desempenho de aceleração dos caças, atingindo 3.500 G. É preciso saber que mesmo o sistema de controle de tiro mais avançado entre os navios de guerra produzidos pelos estaleiros Coat só consegue travar o alvo sob uma aceleração de 100 G para manobras complexas, no máximo, mas, na verdade, isso é suficiente na maioria dos casos. É impossível para pilotos biológicos comuns reagirem a essa velocidade, mesmo com a proteção das vestimentas e sistemas de amortecimento mais avançados. Esses pilotos também suportariam uma pressão inimaginável ao fazer curvas em velocidades extremamente altas. Mas um Jedi consegue fazer isso, e é dezenas de vezes mais poderoso que um piloto comum. 1.700 caças da classe Nantex não conseguiram deter a frota de cavaleiros Jedi, e nesse instante, uma luz branca cintilou do outro lado do planeta, e 10 figuras enormes escaparam do canal hiperespaço e chegaram a Geonosis. 10 fragatas da classe Munificente. Esta é a frota de reforços enviada pelo General Grievous. Na ponte de comando de um encouraçado da classe Luke-Luke, o almirante Grievous gritou pelo comunicador: Trabo. Mova sua frota. Mantenha os Jedi longe dos encouraçados da classe Luke-Luke. Sim. Um general neimoidiano concordou prontamente e, em seguida,
ordenou que a frota avançasse na direção dos Cavaleiros Jedi. O poder de fogo das 10 fragatas da classe Munificente, com 825 metros de comprimento, é muito superior ao dos cruzadores da classe Geonosiana. Além disso, mais de 300 caças-droides Abutre foram enviados para a batalha pela primeira vez. O general Grievous olhou para o campo de batalha projetado no mapa estelar holográfico à sua frente e constatou que, mesmo assim, sua frota não conseguia resistir aos poderosos Cavaleiros Jedi. Durante o combate corpo a corpo, um cruzador da classe Geonosiana foi abordado por trás por vários caças Jedi, e diversos torpedos de prótons penetraram diretamente as partes vulneráveis do escudo e explodiram no motor. Após uma série de explosões, o cruzador foi instantaneamente despedaçado em várias seções. Brum! O general Grievous socou o console à sua frente com um olhar feroz. Conectou-se a outra comunicação e gritou furiosamente: Capitão Kavik-Tot. É hora do seu grupo mercenário entrar em campo. Deixe comigo. Apenas 200 cavaleiros Jedi, eu cuido disso. Um humano de meia-idade com um rosto feroz e uma cicatriz no rosto respondeu com ferocidade. Ele acenou com a mão e disse em voz alta: Vamos lá. Irmãos do Esquadrão Sabaoth. Matem todos os cavaleiros Jedi e receberemos uma boa recompensa. Oh! Ouviu-se um uivo como o de um fantasma chorando e um lobo uivando na comunicação. 3 destroyers da classe Sabaoth, com blindagem branca e azul, emergiram de trás do cinturão de asteroides em Geonosis. Essas 3 naves de guerra possuem cascos de catamarã, blindagem pesada e mais de 30 torretas. Elas têm cerca de 800 metros de comprimento e sofreram extensas modificações. Não é mais possível distinguir o modelo original de cada nave. O Esquadrão Sabaoth é um dos grupos mercenários mais poderosos da galáxia e foi contratado pelo Conde Dooku para lutar pelo separatismo. Liderado pelo Capitão Kavik-Tot, todos os mercenários sob seu comando são indivíduos cruéis e sedentos de sangue. Eles já participaram de inúmeras batalhas e são extremamente poderosos. Após os 3 destruidores da classe Sabaoth se juntarem à batalha, mais de 50 caças Sabaoth foram imediatamente liberados. No entanto, os pilotos do Esquadrão Sabaoth já vinham observando os métodos de combate dos caças Jedi há algum tempo. Seus caças não se precipitaram para o combate, mas permaneceram dentro do alcance de fogo das naves de guerra, aguardando uma oportunidade. Ao descobrirem que um caça Jedi estava cercado por um grande número de grupos de aeronaves, estes avançaram repentinamente, levando os bravos cavaleiros Jedi à exaustão. Mestre Windu, que pilotava um caça Delta 7, também sentiu um aumento repentino na pressão. A chegada constante de naves de guerra deixava os cavaleiros Jedi cada vez mais estressados. Mais de uma dúzia de caças dos cavaleiros Jedi haviam sido abatidos. Ele emitiu uma ordem decisiva: todos. Não se deixem enredar no espaço sideral, entraremos na atmosfera imediatamente. Destruam os canhões anti-orbitais em Geonosis. Durante a batalha, o mestre Windu escaneou Geonosis diversas vezes e encontrou pelo menos 3 enormes canhões anti-orbitais no equador do planeta. Esses 3 canhões infligirão um golpe fatal a qualquer nave de guerra inimiga que se aproximar. Todos os caças Jedi se dispersaram imediatamente e correram em direção à atmosfera de Geonosis. Ao mesmo tempo, no centro de comando da base principal no hemisfério oriental de Geonosis, todos estão atentos à invasão dos Cavaleiros Jedi. Os 2 Cavaleiros Jedi na fábrica ainda não foram capturados? Perguntou o Conde Dooku. O Arquiduque Pugli respondeu: eles já estão presos em uma oficina e não podem escapar. Eu já fotografei 10 droides destruidores para irem até lá, e é apenas uma questão de tempo até que sejam mortos. Não, eu os quero vivos. O Conde Dooku assistiu ao vídeo da batalha, embora não conhecesse Anakin Skywalker, conhecia muito bem Obi-Wan Kenobi. Qui-Gon Jinn, mentor de Obi-Wan Kenobi, foi seu aprendiz. Sim. O Arquiduque Puglia assentiu com a cabeça e falou em geonosiano por um tempo no comunicador. Acho que devemos interromper o embarque no exército droide e deixar o núcleo dos encouraçados da classe Luke Skywalker retornar primeiro, priorizando a preparação para a próxima ofensiva da República. Disse Gross Shelby após trocar de estandarte com Tan Xiao. Se for esse o caso, não conseguiremos lançar uma ofensiva a tempo após 3 dias. Consequentemente, se anunciarmos oficialmente nossa secessão da República nesse momento, seremos atacados ativamente por ela. Dessa forma, o futuro de muitos planetas da orla exterior estará em perigo. Se forem atingidos, não reconhecerão mais nossa força,
O que será fatal para o nosso plano? O Conde Dooku olhou para Ghost Shelby e disse: se for esse o caso, temos que duvidar das nossas chances de vencer esta guerra, disse Ghost Shelby friamente. Não se preocupem, nós devemos sair vitoriosos desta guerra, disse o Conde Dooku com orgulho. O que estou prestes a mostrar a vocês é a parte mais secreta deste planeta, o caminho do Sith. Ao ouvir essa declaração, os olhos de Tan Xiao escureceram e, com um sorriso vago nos lábios, ele olhou para o Conde Dooku. Como eu disse antes, eu costumava ser um cavaleiro Jedi, mas agora acredito no caminho do Sith, e eu também tenho um mestre. Ele é um Lord Sith, e está nos altos escalões da República. Fault Scholarship capítulo 514, A Batalha de Geonosis, 2, isso mesmo. Darth Sidious é o nome deste grande Lord Sith. A República Galáctica está decadente e estagnada há muito tempo. Este é o momento em que a República está mais fraca. Se não destruirmos a República agora, quando governaremos a Galáxia? Disse o Conde Dooku, gesticulando com as mãos abertas. Darth Sidious vem planejando esta grande causa há décadas, e agora somos nós que a executaremos. Do outro lado da mesa de conferência, Sanyu, o co-presidente do clã bancário interestelar, lançou um olhar inquisitivo para Tang Xiao. Tang Xiao apenas sorriu e balançou a cabeça. Sanyu compreendeu, baixou a cabeça e parou de falar. Nesse momento, Tang Xiao perguntou: você acabou de dizer que esse grande Lord Sith ocupa uma posição elevada na República? Isso mesmo. É por isso que ele pode cooperar conosco, interna e externamente, para destruir o governo desta República, disse o Conde Dooku. Tang Xiao também entendeu que ele realmente pensava assim. Então, se é assim, por que todos nós aqui presentes somos os participantes, em vez de Quat, Rendili ou Corellia? Tang Xiao perguntou, apontando para os outros presentes, e disse: então, para ser mais direto, vocês acham que nós, da Federação Comercial, do Clã Bancário Interestelar, da Aliança Corporativa etc., somos diferentes de Quat, Rendili e Corellia? Essa pergunta foi muito incisiva, e várias outras pessoas também franziram a testa e olharam para o Conde Dooku. Porque eles são o núcleo governante da República, eles são a própria República, e é impossível que se derrubem. O que temos que fazer é unir todas as forças, derrubar esses interesses estabelecidos e, então, instaurar uma nova ordem poderosa, disse o Conde Dooku. Inicialmente, Tan Xiao não queria discutir com o Conde Dooku, ele apenas queria expor a questão, e agora que seu objetivo foi alcançado, apenas assentiu com a cabeça e parou de falar. Nut Gunray, vice-rei da Federação Comercial, disse: Darth Sidious planejou a revolta dos droides na cúpula empresarial de Eriadu, e este incidente também demonstra que ele possui grande poder e influência na República Galáctica. É precisamente por isso que estou disposto a participar de seu plano. Acredito que você também pensa assim, não é? Governador Tan Xiao. Tan Xiao já havia percebido o medo profundo nos olhos de Nut Gunray e sabia que ele estava realmente assustado. Porque, após a Batalha de Naboo, Nut Gunray ficou extremamente aterrorizado. Certa vez, ele foi até o Conde Dooku e lhe contou sobre Darth Sidious, na esperança de que o Conde Dooku pudesse informar a Ordem Jedi. Mas agora o Conde Dooku disse que era aprendiz de Darth Sidious. Como isso não assustaria Nut Gunray? Tan Xiao deu um sorriso radiante a Nut Gunray e disse: claro, o poder de Darth Sidious é realmente assustador. Só que me preocupo mais com isso do que com o resto. Sim, qual oficial de alta patente na República é Darth Sidious? Bail Organa, o senador de Alderaan. Orfreta, o senador de Hilot. Quando chegar a hora certa, naturalmente encontraremos o próprio Darth Sidious. Agora, o que estou prestes a mostrar a vocês é o poder que este grande Lord Sith nos concede. Concluiu o Conde Dooku, acenando com a cabeça para o Arquiduque Poge. Pogli retirou um dispositivo de armazenamento e projetou o conteúdo diretamente na enorme projeção holográfica no meio da mesa de conferência. A projeção de uma estação espacial interestelar esférica apareceu diante de todos, e na parte equatorial da base interestelar havia uma trincheira muito visível, além de um enorme dispositivo em forma de prato em uma posição de destaque na base interestelar. Ao redor da projeção, inúmeros dados e diagramas explodidos eram exibidos, indicando que o projeto desta super-arma estava concluído e que faltava apenas o início da construção. Ao verem esse desenho, não só os outros presentes, mas até mesmo o coração de Tan Xiao disparou. Não há dúvida de que essa coisa é uma das armas mais terríveis de guerra nas estrelas,
A Estrela da Morte. O Conde Dooku disse, o que vocês veem é a estação de batalha DS-1, uma lua de combate superdimensionada com 120 quilômetros de diâmetro, e quando estiver concluída, terá o poder de destruir diretamente qualquer planeta, e nenhum escudo planetário poderá resistir. Esta é a garantia da nossa vitória. Esta é a prova do poder supremo de Darth Sidious. Construir isso vai arruinar nossas finanças, disse Tang Xiao. Pensem no dia em que a República se ajoelhar diante desta super-arma e implorar por sua sobrevivência. Todos os investimentos serão recompensados, disse o Conde Dooku. Os outros começaram a cochichar entre si, visivelmente chocados com aquela super-arma. Mas nesse instante, a sirene soou novamente. O arquiduque Poggle olhou para a comunicação, levantou-se de um salto e disse furiosamente, esses cavaleiros Jedi estão destruindo nossos canhões antiorbitais. Eles estão se preparando para a chegada da frota. Fomos descobertos e tudo acabou. Disse Huniako, ajudante de Nute Gunrai, horrorizado e levando as mãos à cabeça. Ainda não chegamos ao ponto de nos assustarmos com apenas 200 cavaleiros Jedi, disse o Conde Dooku friamente. General Grievous. Que a frota entre na atmosfera de Geonosis e destrua esses cavaleiros Jedi. Durante a comunicação, o General Grievous disse, os cavaleiros Jedi estão atacando os canhões antiorbitais, o que significa que uma frota está vindo. Não posso deixar a frota sair da órbita externa. Que o esquadrão Sabaoth seja abatido. Deixarei o comando da frota em suas mãos. O Conde Dooku acariciou sua barba branca como a neve após terminar de falar e disse, esta também é uma boa oportunidade para atrair aqueles cavaleiros Jedi e eliminá-los. Os cavaleiros Jedi são numerosos. Não é comum vê-los por aí. Aqueles 2 Jedi na fábrica foram capturados. Eles foram encurralados na oficina pelo droide destruidor e já se renderam. Estão sendo trazidos para cá e trancados na masmorra, disse Poggle. Ao mesmo tempo, 3 destruidores da classe Sabaoth do esquadrão Sabaoth desceram do céu e entraram na atmosfera de Geonosis. Eles se dirigiram diretamente aos canhões antiorbitais, que estavam sendo atacados pela frota Jedi, e começaram a enfrentar os caças Jedi. Um grande número de caças Nantex também decolou dos aeroportos secretos em Geonosis e avançou rapidamente em meio à escuridão. No ambiente atmosférico, os caças dos cavaleiros Jedi não conseguiam atingir a velocidade excessiva do espaço, mas, consequentemente, as naves de guerra do esquadrão Sabaoth não ousavam abrir fogo indiscriminadamente. Mestre Windu viu a oportunidade e ordenou a mestra Jedi Edgalia que liderasse uma equipe de caças Jedi para concentrar seus esforços no ataque às naves de guerra do esquadrão Sabaoth. Nesse momento, o Conde Dooku também foi acompanhado por Poggle até a masmorra abaixo do covil principal, e Tang Xiao, Nute Gunrai e San Yu o seguiram. Apenas Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker ficaram presos no meio da masmorra pelo campo de força laser e não conseguiam se mover. Quanto tempo, governador da Aurora? É uma pena que tenhamos ajudado a pessoa errada naquela época. Obi-Wan Kenobi olhou para Tang Xiao e disse. Fort Scourge capítulo 515, a Batalha de Geonosis, 3, parece que vocês se conhecem. O Conde Dooku lançou um olhar para Tang Xiao com um meio sorriso. Ele sabia, naturalmente, do que Obi-Wan estava falando. Não foi o mesmo caçador de recompensas que ele enviou há 13 anos para explorar o setor Model. Além disso, ele enviou alguns caçadores de recompensas de má índole naquela época. Eles tinham uma reputação ruim e não conseguiam emprego, então estavam dispostos a encarar o trabalho árduo de ir ao setor Model para investigar. Como resultado, ao verem o dinheiro, eles até ousaram roubar a enorme nave-mãe colonial e, posteriormente, foram mortos por Qui-Gon Jinn. Pensando na nave-mãe colonial, o Conde Dooku olhou para Gros Shelby, a diretora do 4º grupo. Gros Shelby, com cerca de 38 anos, utiliza constantemente a tecnologia e os produtos mais avançados para manutenção, por isso aparenta ter 20 e poucos anos, mantendo-se charmosa e com um ar maduro. Agora, ela seguia Tang Xiao obedientemente, sem dizer uma palavra, como se entendesse tudo tacitamente. O 4º grupo e o amanhecer. Conde Dooku pensou consigo mesmo. Ele sempre sentiu que poderia haver muitas coisas desconhecidas por trás dessas 2 grandes forças, algumas das quais nem ele mesmo, nem mesmo o mestre, conhecia. Escuridão profunda. Lá, Tang Xiao sorriu e conversou com Obi-Wan. Então você vê, foi por minha grande gratidão que o trouxe aqui, em vez de deixar o droide destruidor te esmagar. Por que você não me segue? O que vamos fazer?
derrubar a República e nós mesmos mandaremos em tudo. Quando você disse isso, você acreditou. Obi-Wan Kenobi percebeu claramente que Tan Xiao estava brincando, bufou e perguntou de volta. A República foi corrompida a este ponto, e não há necessidade de salvá-la. Somente derrubando toda a corrupção será possível estabelecer um regime mais forte e eficiente, e esse regime não exige necessariamente uma república. Conde Dooku, aproximando-se de Obi-Wan, disse: a República Galáctica foi controlada pelo lado sombrio, e o Lord Sith chegou até mesmo ao Senado. Junte-se a mim, vamos trabalhar juntos para dissipar as trevas desta galáxia. Na verdade, mesmo da perspectiva de alguém de dentro como Tan Xiao, ele sentiu que o Conde Dooku havia falado demais naquele momento. Mesmo que metade do que ele disse ainda fosse embelezado por mentiras, a informação que ele forneceu realmente ultrapassou os limites. Ao falar sobre isso, Tan Xiao sentiu que o Conde Dooku realmente queria ajudar seu discípulo. Sim, ele realmente queria salvá-lo. Porque o Conde Dooku acreditava de todo o coração que teria sucesso, e seu sucesso também significava a destruição da Ordem Jedi. Mas Obi-Wan Kenobi obviamente não se deixou persuadir e repreendeu com raiva. Impossível. Seu traidor desprezível. Se for esse o caso, será muito difícil para mim deixá-lo ir. O Conde Dooku não disse muito, virou-se e acenou com a mão, e vários droides de batalha apareceram imediatamente, e Obi-Wan e Anakin o derrubaram e o algemaram. Levem-nos para a arena e executem-nos publicamente, disse o arquiduque público com uma expressão sombria. Tan Xiao revirou os olhos. Mesmo que a batalha de Geonosis esteja tomando um rumo completamente diferente agora, o que tiver que acontecer, acontecerá. Isso é verdade quando paramos para pensar. Afinal, as pessoas continuam sendo as mesmas, e a relação entre interesses e ódio não mudou, então elas ainda farão a mesma escolha. Por exemplo, o Conde Dooku levaria Obi-Wan e os outros à arena para uma execução pública. Nesse momento, a batalha na superfície de Geonosis está mudando. O Esquadrão Sabaoth possui vasta experiência. Eles contam com o poderoso poder de fogo de seus próprios destruidores e caças para lidar com os caças dos Cavaleiros Jedi. Somado ao cerco dos caças Nantex, os Cavaleiros Jedi tiveram que desistir de sua tentativa de continuar a batalha aérea. Mas mesmo assim, eles dispararam todos os torpedos de prótons restantes contra os 3 enormes canhões antiorbitais. Mestre Windu levou o caça a uma altitude elevada primeiro e, após atrair muito poder de fogo, ligou toda a potência e mergulhou em linha reta. Através da cabine, a torreta esférica com mais de 500 metros de diâmetro no solo e uma pequena parte enterrada cresceu cada vez mais até ocupar todo o seu campo de visão. A poderosa força se manifestou. Tudo ao seu redor foi sentido. O fogo antiaéreo no solo disparava descontroladamente, e dezenas de caças despejavam poder de fogo atrás dele, mas não conseguiam atingir um único ponto, e com a percepção da força, Mestre Windu sentiu o ângulo em que deveria lançar o ataque. Pressione o joystick com força para continuar acelerando, depois ajuste a direção do caça em um ângulo leve e, em seguida, pressione o botão de lançamento. Os 2 últimos torpedos de prótons foram lançados instantaneamente, atingindo com precisão um nó de energia do canhão antiorbital. Inúmeras rachaduras surgiram repentinamente na enorme torre esférica, e uma grande quantidade de chamas irrompeu delas. Com a propagação contínua da energia da explosão, a blindagem da torre finalmente não conseguiu mais detê-la. Bum! 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 Uma violenta explosão engolfou imediatamente o canhão. Atingidos pela explosão, os caças Delta 7 que haviam destruído a segunda metade da aeronave romperam as chamas e saíram voando, mergulhando em seguida em direção ao solo. A cabine se abriu e o Mestre Windu saltou de uma altura de 100 metros, aterrissado com firmeza. Nesse momento, outros Cavaleiros Jedi também abandonaram seus caças e caíram no chão. Eles entraram nas fábricas subterrâneas por diversas entradas. O interior da fábrica agora está um caos. E a invasão de um grande número de Cavaleiros Jedi mergulhou a fábrica quase imediatamente no caos. Guardas de Geonosis e droides de batalha de guarda invadiram o local de todos os lados, atacando os Cavaleiros Jedi em desordem. Mestre Windu reuniu novamente os Cavaleiros Jedi dispersos, contou-os com cuidado e descobriu que restavam pouco mais de 160 Cavaleiros Jedi, dos quais 50 haviam morrido heroicamente. Com uma expressão firme no rosto, ele apontou numa direção e disse: ali. Conde Dooku e Obi-Wan Kenobi. Ao mesmo tempo, uma sirene estridente soou do centro de comando da base principal de Geonosis,
e a figura do General Grievous apareceu na projeção holográfica no centro. Ele cerrou os punhos e rugiu alto. Salto hiperespaço massivo detectado. Estamos prestes a ser atacados. No entanto, a maioria das pessoas já havia deixado o centro de comando naquele momento. O Conde Dooku, Tang Xiao, Nute Gunrai e Gross Shelby foram para a masmorra e, em seguida, dirigiram-se para a arena. A Rainha Mirai Sintel e Toonbok Tuora partiram primeiro, preparando-se para retornar ao seu planeta. Apenas Sanyu, Wat Tambor e Passel Argent estavam presentes no momento. Eles se entreolharam, perplexos, ao ouvirem o alarme do General Grievous, sem saber o que dizer. Ao ver as expressões daquelas pessoas, o General Grievous olhou fixamente, sem dizer nada, virou-se e disse em voz alta: "Todas as frotas estão prontas para enfrentar o inimigo." Depois disso, a comunicação foi cortada. No espaço sideral de Geonosis, uma grande área de luz branca cintilou violentamente, e um total de 20 naves de assalto da classe Aquiclamator se desprenderam do canal hiperespaço e apareceram no espaço em um instante. No encouraçado implacável, que servia como navio almirante, o mestre Yoda, com sua bengala, estava no centro da ponte e disse ao Zilkin, que não era muito maior que ele: "Deixo em suas mãos o comando da frota, Coronel Meibur Gascon." O conselheiro tático Meibur Gascon assentiu, saltou para o assento e disse em voz alta: "Rompam as defesas de Geonosis. Majestic, o Aquiclamator avança e lança um ataque." Fort Scourge capítulo 516, a Batalha de Geonosis, 4. A formação das 20 naves de assalto da classe Aquiclamator mudou imediatamente. A nave Capitânia Implacable ficou no meio, as outras 7 Aquiclamators lançaram um ataque e as 12 implacáveis restantes, repletas de soldados clones, ficaram na retaguarda para dar apoio de fogo. A nave de assalto da classe Aquiclamator não é apenas uma nave de desembarque, ela também é uma poderosa nave de guerra. As torretas de turbolaser quádruplas de alta potência instaladas na lateral das naves de assalto da classe Aquiclamator começaram a girar, mirando nas 10 fragatas da classe Munificente que também haviam sido posicionadas à frente, e dispararam diretamente. Feixes de laser explosivos, brilhantes e densos, foram lançados instantaneamente, iluminando o universo escuro. Retalhem imediatamente. Não deixem a frota da República se aproximar de nossas naves de transporte. Na ponte de um encouraçado da classe Lukriok, o navio almirante da Confederação de Sistemas Independentes, o General Grievous rugiu e deu instruções. O comandante da frota, Trabo, estava em pânico. Ele posicionou cuidadosamente suas 10 fragatas da classe Munificente, tentando bloquear os navios de assalto da classe Aquiclamator da República, transformando a batalha em um combate de artilharia de longo alcance. Mas o comandante da República, Meibur Gascon, não lhe deu essa oportunidade. Os 7 Aquiclamators avançaram rapidamente, ligaram o impulso do motor ao máximo e concentraram a energia do escudo à frente, e a enorme fuselagem dos Aquiclamators começou a se mover para frente. Acelerou e atingiu a formação da frota separatista da CIS. Nesse instante, a luz branca do salto hiperespaço reapareceu na borda de Geonosis, e então 6 cruzadores da classe Marauder se desprenderam do salto e surgiram ali. Esse tipo de cruzador tem 195 metros de comprimento, embora não seja grande, é ágil e poderoso. Ao mesmo tempo, uma comunicação foi estabelecida com a ponte da Implacável, e um ferolim com uma cabeça semelhante à de um polvo apareceu na tela. "Somos os Loki Revenantes e estamos aqui para caçar o Esquadrão Sabaoth. Precisa de ajuda?" A mão de Meibur Gascon deslizou rapidamente pelo console, e inúmeros dados apareceram na tela. Os Loki Revenantes, a organização pirata, e o líder Nim, têm saqueado a frota da Federação Comercial nos últimos anos. Dado o seu passado, você está autorizado a se juntar à luta. Por favor, proteja-se nos flancos para que nossa frota possa romper as defesas de Geonosis. Só quero causar problemas para a Federação Comercial e acabar com o Esquadrão Sabaoth, disse Nim. Então você escolheu um bom momento. O Esquadrão Sabaoth está lutando contra o Jedi na atmosfera de Geonosis, disse Meibur Gascon. É isso aí. Nim concluiu e começou a comandar os 6 cruzadores da classe Marauder sob seu comando para atacar pelos flancos. As frotas dos dois lados continuaram se aproximando, e então Meibur Gascon deu uma ordem, e todas as naves de assalto da classe Aquiclamator abriram seus hangares, e um grande número de caças V-19 Torrent decolou, avançando como gafanhotos. Vendo que a República havia eliminado caças,
Os Loki Revenants de Nien também eliminaram dezenas de bombardeiros Skurg H-6. Este é um excelente caça, bombardeiro projetado e fabricado pela Nobia Stardrives. Mas, naquele momento, as naves de guerra do lado confederado haviam perdido mais da metade de seus caças devido ao ataque anterior dos Cavaleiros Jedi, e muitos caças entraram na atmosfera para reforçar a batalha. Diante da frota da República, que decolou com mais de 400 caças V-19 Torrent demonstrando excelente desempenho, eles foram completamente pegos de surpresa. Sob o comando de Meibur Gascon, a frota da República avançou diretamente contra a formação da frota confederada em velocidade máxima. Meibur Gascon, graduado pela Academia Naval da República, utilizou o Aquiclamator como um navio de desembarque. Sua grande capacidade de fogo o levou a investir contra a formação da frota confederada, transformando a batalha em um caos. O comandante da frota confederada, Trabo, não esperava a ação da nave de assalto da classe Aquiclamator. Em vez disso, foi surpreendido pelo impacto dos caças Torrent V-19 da República, que avançavam a toda velocidade, controlados pela frota da República. Aproveitando-se do emaranhado dos 8 Aquiclamators à frente da frota confederada, a situação da batalha foi claramente projetada no centro de comando. A frota da Confederação de Sistemas Independentes mostrou-se completamente incapaz de resistir à ofensiva da frota da República, e as táticas de Mabel Garçon deixaram Trabo em apuros. A Confederação de Sistemas Independentes abrange principalmente a orla exterior da galáxia. Basicamente, não existem academias navais nos sistemas dentro dessa região. Com exceção de gênios autodidatas como Trench, a maioria dos comandantes da Confederação também são autodidatas. Além de gritarem e correrem até mim, não demonstram nenhuma capacidade de adaptação à situação de batalha. Infelizmente, Trabo é esse tipo de pessoa. Ele era originalmente o comandante da frota de coleta da Federação Comercial e costumava intimidar os planetas que não tinham indústria nem exército. Compare-o com Meibur Gascon, um oficial formado em uma academia naval da República, e julgue-o. Embora a República Galáctica tenha basicamente abandonado a força militar desde a Reforma Russa, o sistema de treinamento de oficiais militares, transmitido por milhares de anos, imediatamente revelou uma lacuna nesses detalhes. Mesmo que Meibur Gascon, o conselheiro tático da República, fosse um oficial que seguia as escrituras, ele ainda não era comparável a um coletor como Trabo. Além disso, o próprio Mestre Yoda está presente na frota. Se você mantiver distância e bombardear, o poder de fogo da nave de assalto da classe Aquiclamator ainda estará muito atrás do da classe Munificente, mas quando os dois lados lutam em combate corpo a corpo, as desvantagens da fragata da classe Munificente, com seus canhões principais concentrados na frente, são óbvias. O general Grievous também perdeu o contato visual com os outros, pois naquele momento os cruzadores de batalha da classe Luke-Uoki que ele podia comandar diretamente estavam completamente imobilizados, carregando o exército de droides, enquanto as 20 naves de assalto da classe Aquiclamator realizavam um ataque desesperado. Isso fez com que Grievous, que já havia participado de muitas batalhas, sentisse pela primeira vez uma forte sensação de impotência, e esse sentimento de impotência quase o levou à loucura. Trabo. Cuide da sua frota, mantenha a distância. Mantenha a distância. Gritou o general Grievous na comunicação. Após descobrir que a frota de Trabo estava inoperante, ele começou a mobilizar frotas de outras direções para prestar apoio. Ele jamais imaginou que a frota da República seria tão difícil, nem que o famoso general e aquele gênio lançado por aqueles gigantes corporativos seriam tão incompetentes. Meibur Gascon percebeu que a frota confederada estava lutando sozinha, completamente fora de formação, e ordenou decisivamente: rompam a formação dos separatistas e desembarquem em Geonosis. As 12 naves de assalto da classe Aquiclamator, carregadas com soldados clones, começaram imediatamente a avançar, e o poder de fogo superior fez com que a frota de Trabo perdesse completamente o contato visual entre si. Ao mesmo tempo, Tang Xiao, que assistia à execução pública de Obi-Wan na arena, olhou para o comunicador e enviou uma mensagem: ataque. Continua. Fault Scourge capítulo 517, a Batalha de Geonosis, 5. Nesse instante, na ponte da nave capitânia implacável Aquiclamator, Mestre Yoda, que ali permanecia de pé com uma bengala, observando o nariz e o coração sem dizer uma palavra, de repente abriu os olhos, virou a cabeça e disse a Meibur Gascon, aproximando-se:
Grande perigo. Meibur Gascon ficou atônito, mas, confiando nos cavaleiros Jedi e no Mestre Yoda, perguntou: Mestre Yoda, os separatistas ainda têm reforços? Bem. Mestre Yoda assentiu, pensou por um instante e disse: pouse no planeta. Comecem o mais rápido possível. Sem lutas, desembarquem os soldados. Meibur Gascon assentiu com a cabeça e imediatamente deu uma ordem. A equipe de desembarque deve se desvencilhar imediatamente do emaranhado, entrar na atmosfera imediatamente e lançar um ataque de acordo com o plano original. 12 naves de assalto da classe Aquiclamator, repletas de soldados clones, imediatamente desistiram do combate e voaram em direção à atmosfera de Geonosis. Quando as enormes naves espaciais atravessaram a atmosfera, o ar ao redor foi comprimido, agitado e começou a queimar, dando a impressão de que as nuvens no céu estavam em chamas. De acordo com a análise e o plano anteriores, as 12 naves de assalto da classe Aquiclamator concentrarão seus esforços em atacar o ponto de encontro no hemisfério leste de Geonosis. Após os navios de guerra entrarem na atmosfera, bombardearam imediatamente os alvos terrestres com violência. Ao mesmo tempo, um grande número de caças V-19 Torrent decolou e começou a assumir a supremacia aérea. As forças de defesa de Geonosis também lançaram imediatamente um grande número de caças para enfrentá-los, mas os caças da República confiaram no poderoso poder de fogo da nave de assalto da classe Aquiclamator para destruir facilmente a força aérea geonosiana. O general Grievous gritou com trabo pelo comunicador, mas foi em vão. As 10 fragatas da classe Munificente, sob o comando desse homem medíocre, estavam completamente encurraladas por 7 navios de assalto da classe Aquiclamator, e ele não ousava recuar facilmente, temendo perdas, só lhe restava continuar no impasse. Mas os geonosianos ainda organizaram um grande número de tropas terrestres, e inúmeras torretas antiaéreas foram retiradas de seus esconderijos, disparando descontroladamente contra os Aquiclamators no céu. Mesmo que os 3 canhões antiorbitais fossem destruídos, eles ainda tinham poder de fogo suficiente para que a frota da República não pudesse sobrevoá-los diretamente e destruí-los completamente. Posteriormente, 12 naves de assalto da classe Aquiclamator começaram a operar um grande número de transportes de assalto de baixa altitude, LAAT. Existem 2 tipos de LAAT. O maior deles é o tipo LAAT-C, com 28,82 metros de comprimento e compartimento de carga vazio. Possui apenas um pilone, que pode ser usado para transportar equipamentos mecânicos de grande porte. O outro é o tipo LAAT-I, que é relativamente pequeno, com 17,4 metros de comprimento e 17 metros de largura. A parte inferior é uma cabine espaçosa que pode transportar 30 soldados clones, 4 speeders e um droide médico em 6. Este porta-aviões de assalto possui um poder de fogo impressionante, podendo-se dizer que está armado até os dentes. Equipado com torretas laser antipessoal, uma atrás das portas e 2 na frente, 4 torretas laser de feixe composto de precisão, 2 atrás da cabine de pilotagem e 2 nas asas, 2 lançadores de mísseis de propulsão de massa com 30 projéteis cada, e 4 foguetes ar leves instalados sob as asas. Posteriormente, também foi equipado com um lançador de destruidores de droides e uma arma de pulso magnético com efeitos PEM. Esses LAATs estavam carregados com pessoal e equipamento e decolavam do hangar do navio de assalto da classe Aquiclamator. Após bombardear o solo indiscriminadamente, pousavam para desembarcar o pessoal e o equipamento, retornando em seguida ao navio de guerra para continuar o desembarque. Após desembarcarem dos LAATs, os soldados clones bem treinados assumiram imediatamente suas posições, estabeleceram pontos de desembarque e montaram centros de comando e posições de artilharia em todos os níveis. A superfície de Geonosis foi imediatamente consumida pelas chamas da guerra. O exército clone da República lançou um ataque à base principal de Geonosis a partir de 12 direções diferentes. Eles destruíram quase todos os aeroportos da superfície do planeta e cortaram as conexões da área, formando um cerco à base principal. Os geonosianos não se deixaram abater e reuniram um exército de 1,1 milhão de droides de batalha bem para lançar um contra-ataque em sua direção enquanto o exército clone ainda estava desembarcando e se posicionando. Mestre Yoda também pousou um dos LAAT/Is e reuniu dezenas de naves de combate LAAT para voar diretamente em direção à arena, preparando-se para resgatar Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi e para responder ao Mestre Windu, que ainda lutava na fábrica subterrânea. E nesse instante, ocorreu uma mudança repentina no espaço.
A bordo da nau Capitânia da República, implacável, o conselheiro tático Meibur Gascon recebeu uma comunicação urgente da majestosa nave de batalha em combate no espaço. Coronel. Detectamos um sinal de salto hiperespaço. Pertence a uma grande nave de batalha. Impossível. As informações fornecidas pelo Departamento de Inteligência indicam que as frotas separatistas já estão praticamente estacionadas. Onde eles vão conseguir mais frotas? Meibur Gascon ficou chocado. Não sei, talvez a informação esteja errada, talvez seja separatismo ou outras forças desconhecidas, disse o capitão. O olhar de Meibur Gascon tornou-se sério. Na verdade, por mais que aqueles senadores discutissem no Senado, por mais que a discussão sobre a lei de criação militar não fosse aprovada, as Forças Armadas da República não ficaram ociosas. Com a atmosfera de guerra se intensificando, o Comando Estratégico da República iniciou seu trabalho de inteligência muito cedo. Como os dois lados eram originalmente uma família, o fluxo de pessoal era muito complexo, de modo que, na prática, informações como quais estaleiros cada lado possuía e quantas naves espaciais haviam construído estavam basicamente disponíveis. O mesmo se aplica à própria quarta civilização. Há informantes, em maior ou menor grau, fornecendo informações à República em diversas de suas principais bases industriais periféricas. É impossível se proteger completamente contra isso, mas a única área em que eles são mais eficientes é o anel estelar da Aurora, pois a coesão da quarta civilização é incomparável em toda a galáxia, de modo que a República não possui informações muito claras sobre a própria Aurora. Naturalmente, com o início oficial da guerra, ficará cada vez mais difícil para as partes beligerantes se infiltrarem umas nas outras. Nesse momento, as informações só podem ser obtidas na linha de frente. Atualmente, segundo informações do Ministério da Inteligência da República, a maior parte das frotas separatistas permanece na estação sem realizar qualquer ação, e as estações de monitoramento em diversos canais hiperespaciais importantes não emitiram sinais de grandes saltos hiperespaciais. Neste momento, de onde virá a frota? Mas já era tarde demais para ele continuar pensando. Uma luz branca de grandes dimensões cintilou do lado de fora do poço gravitacional de Geonosis, e então 15 encouraçados de grande porte apareceram. Este tipo de navio de guerra tem 1.100 metros de comprimento e um formato alongado. Alguns deles têm proas grandes e cascos pequenos. Os 4 canhões laser de grande porte na frente são bem visíveis. Ao ver esses navios de guerra aparecerem na tela, Meibur Gascon exclamou, isto é, um novo tipo de navio de guerra separatista construído pela Aurora Ensimir, o cruzador de batalha clássico. Maldito! De onde eles vieram? Nesse momento, um sinal foi conectado ao canal público e uma heroica general apareceu na tela vestindo um uniforme branco de general, com botas de couro de cano alto, pele azul, olhos vermelhos e um grande cabelo ondulado. Ela cruzou as pernas e olhou para o lado em tom de brincadeira. Ah, é? Despreparados. Esse é o nível do comandante da frota da República Galáctica. Não tão bons quanto os calouros da nossa academia naval. Meibur Gascon disse entre dentes cerrados, separatistas. Veremos. Ah! Seu posto avançado hiperespacial só detectou a rota hiperespacial principal? Para mim, que luto no que vocês chamam de regiões desconhecidas há muito tempo, não importa o quão complicada seja a rota hiperespacial, é tranquila. Parece que vocês também são apenas um bando de medíocres que só sabem ler. A general feminina riu alto. Antes de morrer, lembre-se do meu nome. Severance Tan. Isso será um pesadelo para a República Galáctica. Com um clique, a comunicação foi cortada. Ao mesmo tempo, os 4 canhões laser pesados na frente dos 15 cruzadores de batalha da classe Qual se iluminaram com uma explosão de luz de energia ofuscante. E então um total de 60 feixes laser foram disparados contra as naves de assalto da classe Aquiclamator que estavam lutando contra a frota confederada. Arcon está sob ataque de laser. Confirmado que se trata de um laser de banda X. A energia do escudo diminuiu em 20%. Depressa. Vire. Vire. A nave de guerra da República que havia sido atacada de repente ficou destruída. Meibur Gascon disse apressadamente em voz alta. Todos os navios, reagrupem-se e saiam da batalha. Repito. Saiam da batalha. Ao mesmo tempo, a voz do mestre Yoda também veio da comunicação. Apoiem o campo de batalha espacial, após a conclusão do pouso, o mais rápido possível. Sim.
Informe as tropas de desembarque e retorne ao espaço imediatamente após deixar todas as tropas. Meyer Gascon emitiu a ordem imediatamente. No entanto, é mais fácil dizer do que fazer. Cada nave de assalto da classe Aquiclamator transportava 16.000 soldados clones e o equipamento correspondente, um total de 200.000 soldados clones. Elas carregavam um total de 1.000 LAT, e 400 LAT, C, e eram necessárias muitas viagens de ida e volta para desembarcar todo o pessoal. Neste exato momento no espaço, existem apenas 7 naves de assalto da classe Aquiclamator lutando contra as 10 fragatas da classe Munificente e os 15 cruzadores de batalha da classe Col. A habilidade de Severance Tan é absolutamente de primeira linha. Ao mesmo tempo, Severance Tan conectou-se ao almirante Trabo, comandante da Confederação, e, quase em tom de desprezo, disse arrogantemente: "Pare com suas ordens estúpidas. Entregue-me o comando de seus navios de guerra se não quiser ir para a corte marcial." "Não. Você não tem o direito de fazer isso." Trabo ainda queria lutar. "Eu pertenço ao governador Nut Gunray." Antes que terminasse de falar, foi agarrado pelo pescoço por uma força que surgiu do nada. Severance Tan ergueu a mão para segurar o vazio, e Trabo se debateu imediatamente, com os olhos cheios de horror. "Eu disse, dê-me o comando da sua frota." "Idiotas não são qualificados para comandar a frota", disse Severance Tan friamente. Após terminar de falar, ela acenou com a mão e Trabo foi imediatamente arremessado para o lado por uma força invisível. Dessa vez, ele não ousou desobedecer e rapidamente entregou o código de identificação e autoridade a Severance Tan. Severance Tan disse friamente: "Agora que sou seu comandante, enviem imediatamente o status de cada nave e preparem-se para ouvir minha próxima ordem." Sim. Sim. Os capitães das fragatas da classe Munificente estavam há muito tempo dominados pela aura de Severance Tan e apressadamente pediram aos droides táticos da série T equipados ao lado deles que relatassem a situação de suas respectivas naves de guerra. Severance Tan observou a situação das fragatas da classe Munificente na tela, apenas para constatar que os escudos dessas naves de guerra haviam sido danificados em 30 a 70%, e nenhum deles havia sido completamente destruído. Isso também foi causado pelo caos anterior. De fato, os dois lados em guerra estavam lutando desenfreadamente. O objetivo de Meyer Gascon era apenas enredar a frota de Trabo e criar oportunidades para que eles desembarcassem. Então ele tomou a iniciativa de semear o caos na batalha, o que também fez com que o poder de fogo de ambos os lados ficasse muito disperso. O almirante Trabo é realmente um idiota. Ele está despreparado para esta batalha caótica. É completamente incapaz de utilizar o poder de fogo dos 2 canhões turbolaser pesados posicionados diretamente à frente da fragata classe Munificente. Ele simplesmente fica acompanhando o encouraçado da República em círculos. Portanto, embora os dois lados estejam em conflito há algum tempo, nenhum dos dois conseguiu nada. Na verdade, isso também demonstra o quão desconhecida era a guerra no início, após milhares de anos de paz, tanto para os oficiais quanto para os soldados de ambos os lados. Severance Tan estalou os dedos e inúmeros dados passaram por sua mente, sendo filtrados, reorganizados e determinando o plano. Então, ela começou a dar ordens. Abandone o ataque aos encouraçados da República Lia, Valiant e Borg. Atacá-los só irá confundir a formação. Os navios no 7, no 9 e no 10 da classe Munificente abandonam seus alvos atuais e formam uma equipe de ataque temporária. Os canhões principais estão apontados para o encouraçado da República Majestic e para 3 alvas. O segundo e o sexto navios da classe Munificente desistiram do ataque, recuaram, reorganizaram-se e concentraram seu poder de fogo para repelir os caças da República. As naves no 1, no 3, no 4 e no 5 da classe Munificente se espalham para os dois lados e permitem que os cruzadores de batalha da classe Col formem um círculo de tiro. Dividam-se em 2 grupos de combate simultaneamente e concentrem seu poder de fogo para atacar o encouraçado da República, Archon. Após uma série de instruções, as ações das 10 fragatas da classe Munificente e da frota Trabo começaram a ser organizadas, e elas passaram a se mover com muita determinação. As 10 naves de guerra foram divididas em 4 grupos de batalha por ela, e ela desistiu de atacar os Aquiclamators que estavam no fundo da formação, como se fossem pedaços de pau, e em vez disso, concentrou-se em atacar os encouraçados relativamente mais externos. Dessa forma, os poderosos canhões frontais principais da fragata da classe Munificente podem finalmente ser colocados em ação.
Após mais uma saraivada, o escudo do encouraçado Archon, do lado da República, foi imediatamente penetrado, e então o cruzador de batalha clássico, ao lado, disparou outra saraivada de 60 raios laser. A poderosa energia atravessou imediatamente a blindagem do Archon. Se não fosse pela blindagem da classe Aquiclamator, que atomiza molecularmente o material da estrela de nêutrons e então colapsa entre as ligações moleculares do metal, que possuem uma força inimaginável, a nave já teria se desintegrado. Mesmo assim, a série de ataques concentrados ainda causou danos consideráveis ao Archon. A metade traseira da nave estava tomada por uma densa fumaça, e chamas continuavam a ser expelidas da cabine, extinguindo-se instantaneamente no vácuo do espaço. Nesse momento, Severance Tan disse ao droide tático da série T ao seu lado: "Você calculou?" De acordo com a taxa de rotação de Geonosis. O cálculo foi concluído e enviado para o seu terminal de comando. Um sorriso cruel surgiu no canto da boca de Tan. "Então, quando você vai subir?" A mediocridade da República. Fault Scholes capítulo 518, A Batalha de Geonosis, 6. Severance Tan esperou um pouco, ergueu o pulso para olhar o relógio novamente, cobriu a testa com um longo suspiro, praguejou baixinho contra um idiota, então conectou-se novamente ao canal público e disse friamente para May Burgascon do outro lado da linha: "Sua estupidez ultrapassa a minha imaginação. Você ainda está hesitando se deve desembarcar as tropas primeiro ou vir apoiar o campo de batalha no espaço? Você realmente frequentou uma academia naval? Isso não é da sua conta. Traidor da República. Espere por mim. Você será aniquilado diante da minha frota em instantes." Apesar de já ter gritado, May Burgascon manteve a compostura. O plano era acelerar o desembarque do exército. Ele chegou a permitir que 5 das naves de assalto da classe Aquiclamator pousassem diretamente no solo, abriu as escotilhas para que os soldados clones pudessem sair diretamente e enviou os lates dessas naves de guerra para outras naves de guerra para auxiliá-las no pouso. Todas essas naves de guerra não podem pousar, pois isso significaria que suas forças terrestres perderiam um forte apoio aéreo. Embora ele tenha decidido desembarcar suas tropas e retornar às operações espaciais o mais rápido possível, pelo menos por enquanto, o apoio aéreo é fundamental. Severance Tan ergueu um dedo azul turquesa, envolveu a mecha de cabelo preto e liso na testa e a sacudiu suavemente, dizendo lentamente: "Se você vier imediatamente concentrar suas forças para lutar comigo, embora o resultado final ainda seja a morte, pelo menos poderei ter uma boa opinião de você e lhe dar a chance de provar seu valor, mas agora, você poderá ver as consequências da sua hesitação." Após a conversa, interrompa a comunicação. May Burgascon de repente se lembrou de algo, empurrou o oficial de Estado-Maior ao seu lado e correu em direção à projeção holográfica do campo de batalha espacial. "É mesmo. Eu só vi que, seguindo uma série de instruções anteriores de Severance Tan, as 10 fragatas da classe Munificente estavam constantemente ajustando suas posições e puxando a formação das naves de guerra da República. Agora há sinais de uma clara distinção entre as naves de guerra dos dois lados. Ou seja, com exceção dos encouraçados Lia, Hero e Bor, que penetraram na formação inimiga com extrema facilidade, os outros 4 navios de guerra foram expulsos do grupo de batalha, e o encouraçado Archon sofreu danos consideráveis e se retirou do combate. Os 3 encouraçados restantes ficaram expostos, e seus motores traseiros estão ao alcance de tiro dos 15 cruzadores de batalha da classe Col. Essa transformação aconteceu completamente por acaso. Em outras palavras, a série de instruções de Severance Tan não só levou em consideração a escolha ideal das fragatas da classe Munificente, como também a escolha ideal de cada nave de assalto da classe Aquiclamator. Em outras palavras, ela estava mobilizando os navios de guerra de ambos os lados ao mesmo tempo. Durante essa série de ajustes, a frota da República também obteve uma série de resultados de batalha. Os escudos defletores de 4 fragatas da classe Munificente caíram para um nível perigosamente baixo, abaixo de 10%, e o escudo de uma delas foi penetrado diretamente. No entanto, essas naves de guerra distribuíram o poder de fogo de forma equilibrada, e nenhuma delas sofreu danos graves. Até agora, esses capitães de naves de assalto da classe Aquiclamator ainda devem estar complacentes com os resultados que alcançaram, pensando que, se trabalharem mais, serão capazes de destruir a frota confederada à sua frente e, em seguida, voltar-se para lutar contra os 15 novos cruzadores de batalha da classe Col. Os dados do cruzador de batalha da classe Col.
Eu os quero agora. Agora. Maybury Gascon rugiu alto, quase arrancando a própria garganta. Coronel, os dados sobre o cruzador de batalha da classe Call são muito genéricos. Apenas alguns trabalhadores do estaleiro nos forneceram informações limitadas. A inteligência indica que a classe Call possui uma grande linha de transmissão de energia que atravessa 2/3 do casco. Estima-se que ela seja usada para alimentar os 4 canhões laser pesados na proa do navio de guerra, respondeu o oficial de Estado-Maior ao lado. Não. Seus bastardos. Que eles recuem. Para a atmosfera. Depressa. Maybury Gascon gritou de repente, como um louco. Coronel. Coronel, o que está acontecendo? Você não descobriu. Os 15 cruzadores de batalha da classe Com não dispararam desde que danificaram gravemente o Archon. Gritou Maybury Gascon. Recuar. Recuar. Mas, no fim das contas, já era tarde demais. A diferença entre genialidade e mediocridade costuma ser de apenas alguns minutos. No entanto, por alguns minutos, significa vitória ou derrota. É vida e morte. Severance Tana estalou os dedos levemente. Seus cabelos negros e lisos escaparam de seus dedos. Seus lábios azul escuros se entreabriram num leve sorriso. E ela disse baixinho: canhão de hipermatéria. Fogo. A hipermatéria está carregando, abaixando o escudo defletor. A câmara de reação está descarregando, carregando 50%, 60%. Carga completa. O alvo está travado. Lançar. O operador emitiu uma série de instruções. Os cascos dianteiros desses 15 cruzadores de batalha da classe Co começaram a emitir uma luz ofuscante, e então todo o casco tremeu repentinamente, e um projétil sólido com 40 metros de diâmetro foi lançado instantaneamente. Esses enormes projéteis sólidos são todos acelerados por hipermatéria, uma tecnologia presente em Mass Effect. Graças à pesquisa e desenvolvimento dos cientistas salarianos, uma série de problemas técnicos foi superada, e foi encontrada uma maneira de usar a hipermatéria de Star Wars para substituir o elemento zero, que só existe no universo de Mass Effect. O efeito de massa é induzido pela condução de hipermatéria. Durante esse processo de reação, a massa do projétil se aproxima infinitamente de zero, e o projétil fica em um estado semelhante ao de uma nave espacial em Star Wars quando entra em uma via hiperespaço. Em circunstâncias normais, esse estado duraria apenas um centésimo de bilionésimo de segundo, mas o efeito de massa causado pela hipermatéria enfraquece o efeito desse estado acelerado, porém aumenta sua duração para um décimo de milésimo de segundo. Nesse décimo milésimo de segundo, o enorme projétil com calibre de 40 metros foi instantaneamente acelerado a um décimo da velocidade da luz, sofrendo também uma forte reação de aniquilação. Este é o canhão eletromagnético de hipermatéria, ou canhão eletromagnético de hipermatéria. A distância de dezenas de milhares de quilômetros foi alcançada em um instante e, quase simultaneamente ao lançamento, os encouraçados Majestic, Prosecutor e Twin Star da frota da República Galáctica foram atingidos com força. Após um período de combate, o escudo não tinha a menor chance de resistir a esses enormes metais sólidos com energia cinética e reação de efeito de massa aterrorizantes. O encouraçado Archon, que já havia sofrido graves danos e estava recuando para a periferia, foi atingido por um projétil no meio. Em meio às violentas explosões e chamas, o encouraçado se partiu em 2 pedaços e, em seguida, foi despedaçado em 3 em uma série de explosões sacrificiais. Inúmeras peças mecânicas, fragmentos e restos humanos foram lançados para fora dos destroços do navio de guerra, formando uma cena infernal. A Majestic e a Twin Star também foram destruídas no local, e a Prosecutor perdeu toda sua energia, flutuando torta no espaço e se transformando em um caixão de aço. Tal cena foi fielmente transmitida à projeção holográfica diante de Maybury Gascon através dos sensores das naves de guerra restantes. Ele estava completamente impotente e caiu no chão com um baque surdo. Severance Tana observou a cena trágica com satisfação, e o sorriso no canto de sua boca se intensificou. Ela ergueu o pulso, olhou para o relógio e disse ao droide tático da série T ao seu lado: recalcular Geonosis. A taxa de rotação está em contagem regressiva de 10 minutos, e o canhão de hipermatéria será recarregado imediatamente. Restam algumas naves da classe Aquiclamator, e as da classe Munificente serão eliminadas aos poucos. Sim. O droide tático da série T assentiu imediatamente e começou a dar instruções. Certo. Medíocre da República, deixe-me ver o que você planeja fazer desta vez, ou isso é um beco sem saída.
murmurou Tani para si mesmo. Fortescue capítulo 519. A Batalha de Geonosis. 7. Mabel Garçon encarava a tela com um olhar vago. Ele não tinha forças. Durante a comunicação, as naves de guerra Alia, Borg e Valiant continuaram enviando sinais de socorro. Agora, restam apenas 3 naves no espaço. As naves de assalto da classe Aquiclamator estavam cercadas por armamento pesado. Além disso, após testemunharem a cena horrível da destruição de navios de guerra aliados, o moral desses oficiais e soldados desmoronou completamente e eles perderam todo o espírito de luta. Ao mesmo tempo, Nim, o líder do grupo pirata Loki Revenantes, que participou da batalha anterior, virou as costas e fugiu com seus 6 cruzadores da classe Marauder ao perceber que a situação não era boa. Severance Tani não se importou com esses pirralhos e enviou alguns caças droides abutre para persegui-los, e tudo acabou. Mayburg Ascon estava em uma situação desesperadora. Agora que tinha visto o poderoso poder de fogo do cruzador de batalha da classe Call, ele também entendia o que Severance Tani queria dizer. Ela pretendia aproveitar a vantagem de sua frota para lançar um ataque mortal contra eles assim que entrassem na atmosfera de Geonosis. De acordo com seu plano original, ele esperava que os 7 Aquiclamators no espaço pudessem deter a frota separatista por 1 hora, permitindo que ele desembarcasse todas as tropas terrestres antes de liderar a guerra planetária. Todos os 13 Aquiclamators retornariam ao espaço sideral e reuniriam todas as naves de guerra para lutar até a morte contra a frota separatista. Mas ele jamais imaginou que o alvo de Severance Tani não fossem aquelas 7 naves de guerra, mas sim as 13 naves de guerra na atmosfera. Se ele tivesse simplesmente saído da atmosfera sem desembarcar suas tropas, sem dúvida teria sido atingido em cheio por Tani. Com o poder da salva do canhão capital, no máximo metade de suas 13 naves de guerra conseguiria escapar. Quando o encouraçado sai da atmosfera, toda a potência do escudo deve ser concentrada no escudo defletor, especialmente para um encouraçado tão grande quanto a classe Aquiclamator. É uma destruição obrigatória. No entanto, mesmo assim, metade das naves de guerra que ele lançou às pressas e fundiu com as naves de guerra no espaço, ainda restam 14 encouraçados, sem mencionar que ele pode vencer, mas pelo menos ele ainda tem poder de luta. Por causa de sua ganância, ele perdeu a última chance de lutar. Severance Tani destruiu diretamente 4 naves de assalto da classe Aquiclamator com a salva preparada para ele, derrotando completamente o poder da República no espaço. Em outras palavras, Tani estava preparada desde o início, então o acusou magnanimamente de ser um tolo em público e revelou seu plano com a mesma magnanimidade. Sim, Mayburg Ascon é ganancioso demais. Ele não só queria lutar contra a frota separatista, como também queria desembarcar tropas terrestres. Depois de desmontar todas as tropas, ele foi para o espaço lutar. Que bagunça! Agora, a República possui apenas 3 naves de guerra restantes no espaço, e o moral dos oficiais e da equipe está em frangalhos, sem qualquer vontade de lutar. A frota separatista pode ajustar sua rota com tranquilidade, concentrar todo o seu poder de fogo em Geonosis e aguardar que as naves de assalto da classe Aquiclamator consigam romper a atmosfera. De fato, devido à sua hesitação, Mayburg Ascon já perdeu a última chance da batalha decisiva da frota. Isto é um beco sem saída. Naquela época, Severance Tani detestava ferro e aço, e finalmente teve a chance de uma batalha decisiva, mas ela se transformou em um massacre unilateral, sem qualquer sensação de conquista. Embora tivesse certeza de que, mesmo se os dois lados travassem uma batalha justa e decisiva, sob seu comando, o oponente não teria a menor chance de vencer, pelo menos existia um processo assim, certo? Mayburg Ascon só se lembrava dos Cavaleiros Jedi naquele momento, mas o mestre Yoda já havia liderado o exército para resgatar Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, e ainda tinha outra missão, encontrar-se com Windu. O grupo de Cavaleiros Jedi do mestre Windu não tinha tempo para se preocupar com ele agora. Em um ato de desespero, Mayburg Ascon, ainda conectado à comunicação do mestre Yoda, relatou sua situação desesperadora à outra parte e pediu orientação ao mestre Yoda. Mestre Yoda suspirou, mas seu olhar permanecia extremamente firme. Ele disse lentamente: recuem imediatamente. Deixem as naves de guerra restantes em posição de espera por reforços, todo o nosso exército. Este também é o último recurso. Esta batalha da República Galáctica está fadada ao fracasso. O que se pode fazer agora é minimizar o fiasco.
Meiburgascon teve que informar os três encouraçados Bori, Leia e Valiante. A situação é urgente. A frota separatista já está mirando na direção da atmosfera. Vocês não podem sair da atmosfera correndo o risco de sofrer um ataque concentrado. O resgate não virá, por favor. Dispersem-se e evacuem. Saiam daqui. Os capitães dos três navios de guerra proferiram palavrões durante a comunicação. Qualquer um com um olhar perspicaz sabia que, cercados por 10 fragatas da classe Munificente e 15 cruzadores de batalha da classe Col, só havia um beco sem saída para se dispersarem e fugirem. O rosto de Meiburgascon empalideceu. Ele ouviu as broncas na comunicação e, finalmente, não aguentou mais e desligou. Um instante depois, as 3 naves de assalto da classe Aquiclamator enviaram comunicações sucessivas para Coruscant. Inimigos poderosos nos aguardam. Nossa nave lutará até o último homem. Vida ao longa a República Galáctica. Afinal, eles ainda conservavam o último resquício de dignidade como soldados da República. Não se renderam aos separatistas que dividiram o país, nem fugiram como covardes. Na verdade, na visão deles, esses separatistas são todos empresas e empresários. Que razão poderia haver para o aparato estatal se render às forças armadas de uma empresa? Nesse momento, Tang Xiao estava sentada com o Conde Dooku nas arquibancadas da arena, admirando a execução de Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker. Assim como no enredo, o Conde Dooku transformou a execução em um grande evento, acorrentando 2 cavaleiros Jedi a um pilar no meio da arena e, em seguida, soltando feras para matá-los em público. No fim, Anakin e Obi-Wan foram extremamente espertos e usaram o terreno a seu favor para matar aquelas feras ferozes. Tang Xiao apenas observava em silêncio. Embora o que acontecesse em Geonosis fosse completamente diferente do enredo do filme, muitas coisas que deveriam acontecer ainda aconteceriam. Por exemplo, ele estava olhando para o Coliseu, que era exatamente igual ao do filme, exceto pela ausência de Padmé e pela ausência de Rock Johnson na batalha anterior. Por isso, ele estava muito interessado em ver se os próximos acontecimentos seguiriam o mesmo roteiro. Nesse momento, o Conde Dooku se virou e disse a Tang Xiao com um sorriso: foi o governador quem teve a perspicácia de organizar a frota com antecedência e parece que o comandante X é realmente muito poderoso. Parabéns. Só quando cada um de nós estiver o forte poderemos construir juntos essa nova ordem, disse Tang Xiao educadamente. Fort Scourge capítulo 520, a Batalha de Geonosis, 8. A Aurora ainda está repleta de talentos. Antes, tínhamos o Jedi Sombrio Eldrakitis e o poderoso Lorde Sombrio que você mencionou. Agora, temos um talentoso Comandante X. Parece que, nesta guerra, precisarei contar mais com a sua força. O Conde Dooku sorriu gentilmente para Tang Xiao. Onde ele está? Eu nem sei quem é esse Lorde, e não sei onde Eldra esteve ultimamente. Tang Xiao suspirou fingidamente. Talvez esse Lorde seja Darth Sidious, você disse. Não consigo imaginar que exista outra pessoa tão poderosa e sombria nesta galáxia. O Conde Dooku vinha observando Tang Xiao, tentando encontrar pistas em sua expressão, mas o domínio do lado sombrio de Tang Xiao já estava aperfeiçoado há muito tempo. Após a morte de Plagueis, ele seguiu a alma de Darth Tenebros para praticar o caminho das trevas e o caminho Sith, e às vezes também ia até Eldrakitis e pedia que ela o ensinasse o caminho da prática de um cavaleiro Jedi, para que ambos pudessem se fortalecer mutuamente. O atual Tang Xiao, mesmo que conversasse e risse cara a cara com o mestre Yoda, não seria descoberto, muito menos o Conde Dooku. Como o Conde Dooku não encontrou nenhuma pista, disse: se tiver oportunidade, por favor, apresente-me esse Lorde. Acredito que, em nossa nova ordem, ele certamente ocupará a posição mais importante. Só posso lhe prometer algo da minha perspectiva, Conde Dooku, disse Tang Xiao com um sorriso. O Conde Dooku foi cortês com Tang Xiao enquanto olhava na direção da fábrica atrás dele, e disse: mas antes disso, acho melhor lidar primeiro com alguns intrusos menores. Pode ser mais perigoso aqui, você deve ir primeiro. Nesse instante, um grande número de cavaleiros Jedi rompeu da passagem subterrânea. Eles eram invencíveis, e nem droides nem soldados geonosianos conseguiam deter seus passos. A primeira pessoa a empunhar um sabre de luz roxo é, de fato, o Mestre Windu. Há mais de 100 cavaleiros Jedi neste grupo. Eles lutaram desde a fábrica subterrânea até aqui, e o terreno complexo do local também lhes proporcionou uma excelente vantagem, impedindo o avanço do exército droide.
que possuía números superiores. Alguns cavaleiros Jedi correram para a arena e resgataram Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi, enquanto o mestre Windu liderou vários cavaleiros Jedi e saltou de uma altura de mais de 10 metros para alcançar o Conde Dooku. O Conde Dooku deu um passo à frente e parou diante de Tan Xiao e dos outros. Com um movimento rápido, o sabre de luz vermelho sangue surgiu, e ele disse: "Deixem isso comigo, vocês vão primeiro." Após terminar o discurso, dezenas de super droids de batalha B2 saíram da passagem secreta sob o assento do convidado. "Dooku, nunca pensei que você fosse cair tão baixo," disse Mestre Windu, furioso. "Isso só pode demonstrar que foram a República e a Ordem Jedi que caíram," respondeu o Conde Dooku indiferentemente. Sua força bloqueou o Mestre Windu e os outros, impossibilitando-os de perseguir Tan Xiao, Nute Gunray e os demais. "E eu estava esperando por vocês aqui há muito tempo." Após terminar de falar, ele não quis fazer nada, apenas acenou com a mão, e os super droids de batalha B2 ao redor imediatamente estenderam seus braços direitos, e as duas metralhadoras blaster montadas em seus braços dispararam violentamente. Mestre Windu e os outros tiveram que brandir seus sabres de luz. As lâminas de plasma desviaram todos os feixes de blaster que vieram como uma chuva torrencial. No centro da arena, centenas de cavaleiros Jedi estavam cercados por um grande exército de droids que invadiu o local. Inúmeros droids de batalha B1 e super droids de batalha B2 alinharam-se em uma densa falange para lançar um ataque. Caminhavam lenta e firmemente, aproximando-se passo a passo, estreitando o cerco pouco a pouco, e ao mesmo tempo disparando as armas de raio que possuíam. Os cavaleiros Jedi tiveram que ficar de costas um para o outro em círculo, seus sabres de luz brandindo rapidamente, desviando uma chuva de raios de blaster. Ao mesmo tempo, alguns poderosos mestres Jedi também liberaram ondas de força poderosa, destruindo os droids que se aproximavam a um. Um droid de batalha B1 com uma bazuca disparou um foguete, mas a mestra Jedi Luminar Unduli, que estava ali, ergueu a mão e empurrou, fazendo com que o foguete se voltasse diretamente para o droid. Bum! A violenta explosão destruiu uma grande área da formação de droids. Ao mesmo tempo, os feixes de energia dos blasters, refletidos pelos cavaleiros Jedi, continuavam a atingir o exército de droids, derrubando-os constantemente no chão. Mas mesmo assim, o exército de droids é infinito. Se você observar do céu neste momento, poderá ver que a arena está cercada por extensas áreas pretas repletas de droids. Você sabe quantos droids preparei para sua chegada? 200.000. O Conde Dooku guardou seu sabre de luz com um gesto despreocupado. Nem mesmo ele ousava afirmar com certeza que venceria o Mestre Windu. Comparado com a Ordem Jedi, um dos maiores duelos entre mestres, seria melhor gastar dinheiro para resolver a questão, entregar a batalha aos droids. Você. Mestre Windu estava extremamente furioso. Ele realmente queria derrotar o Conde Dooku ali mesmo. Mas vendo os cavaleiros Jedi lutando bravamente no centro da arena, ele também sabia que, com a força do Conde Dooku, jamais conseguiria fazê-lo facilmente. Ele venceu a batalha, então saltou para trás e pulou diretamente das arquibancadas. Ainda no ar, ele ergueu a mão e empurrou, uma força poderosa jorrou, arremessando dezenas de droids abaixo uns contra os outros num instante, e até mesmo atingindo a parede e se despedaçando. Então, ele brandiu o sabre de luz roxa em alta velocidade, atravessando o denso exército de droids como um moinho de vento, como se tivesse entrado na terra de ninguém. Contudo, mesmo com a sua adição, o lado dos cavaleiros Jedi está se tornando cada vez mais difícil. Afinal, sua força é limitada. Diante de droids vindos de todas as direções, raios de energia de blaster e até mesmo foguetes, os cavaleiros Jedi, por serem um pouco mais fracos, serão mortos instantaneamente se baixarem a guarda. Coleman Trebor, membro do Alto Conselho da Ordem Jedi, é um deles. Originalmente, ele era um cavaleiro Jedi encarregado principalmente de assuntos externos. Desta vez, ele participou da batalha com o Mestre Windu. Dizem que ele também é um Mestre Jedi, o que é perfeitamente aceitável. Mas enfrentar 200.000 droids. Eu só vi o droid em frente a Coleman Trebor se aproximando cada vez mais. Ele continuava usando o sabre de luz para ricochetear nos feixes de blaster, mas a velocidade estava diminuindo gradativamente. Ao ver um droide se aproximando, ele rapidamente brandiu o sabre de luz e o cortou ao meio. Tão distraído, seu ombro foi atingido por um raio de energia de blaster,
Seu corpo tremeu repentinamente e o sabre de luz não conseguiu se manter firme, caindo de sua mão. Um super droide de batalha B2 que estava atrás dele correu e lhe deu um soco na nuca, derrubando Coleman Trebor no chão. Em seguida, dezenas de droides o cercaram e atiraram nele freneticamente. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.